Jesus é maravilhoso, amém? De pé mesmo, né? Todos podem pegar a sua... Aproveitar que todos estão de pé. Nós temos uma palavra bem objetiva nesse dia tão especial que é o Dia dos Pais, né? Por nós vamos falar mais sobre esse dia. Vai lá em Efésios, quem trouxe a sua Bíblia, Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Amém? Lá no finalzinho da palavra, da sua espada. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado pela sua vida, que você está aqui na casa do Pai, né? Amém? Antes de começar a ler, eu quero trazer aqui para todos um abraço do pastor Carlos, da pastora Solange. Conversei com ele hoje, ele está no Rio Grande, e amanhã eles retornam, né? Que Deus esteja com eles nesse retorno, conforme foi, né? Uma viagem tranquila, em nome de Jesus. Também um abraço do pastor Fernando, da pastora Tati, que estão em compromissos também. E nós sabemos que nós temos eles como nossos líderes, né? O pastor Carlos, a pastora Solange, o presidente da igreja, o pastor Fernando e a pastora Tati são os vice. Então, é sempre importante, quando eles estão em viagem, nós, como corpo da igreja, a gente está orando pelos pastores, né? E depois, no final, a gente vai estar orando para agradecer a vida deles também. Então, eu trago um abraço do pastor Carlos a toda a igreja, especialmente a todos os pais, né? Que hoje é o Dia dos Pais. Então, vamos lá. Efésios, capítulo 1. Na minha versão, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Versículo 5. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Versículo 7. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Versículo 9. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Versículo 10. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que fez todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Versículo 12. A fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Versículo 13. Quando vocês ouviram e creram na palavra de Deus, na palavra da verdade, o evangelho que nos salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Amém? Vamos fazer mais uma oração. Eu creio que quando você entrou aqui na casa do Pai, você já orou, já cantamos, já louvamos, já oramos no início, mas vamos orar mais uma vez, porque como a palavra do Senhor nos ensina a orar sem cessar, né? Então, Deus, Ele ama quando a gente fala com Ele. Então, fale com Deus mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Pai, por esse momento,
Obrigado, Senhor, porque nós lemos aqui em Efésios, Pai, várias vezes falando do seu propósito, falando, Pai, da sua vontade, falando, Senhor, que o Senhor Jesus morreu por nós, falando, Senhor, que nós temos um propósito para ser cumprido aqui na terra, falando, Pai, também que o Senhor nos escolheu primeiro, antes da criação de tudo. Obrigado, Senhor, obrigado porque nós podemos estar na Tua casa, Pai querido, Pai amado, Senhor Jesus, obrigado porque o Teu sangue foi derramado na cruz. Obrigado, oh meu Deus, porque o Senhor conhece cada um que está aqui. Nós somos pecadores, nós somos falhos, Senhor, nós erramos, Pai, mas nós buscamos no Senhor nos consertar, nós buscamos no Senhor, Pai, resolver nossas situações, Pai, em todas as áreas, na área conjugal, na área amorosa, na área financeira, no trabalho, nas amizades, na comunidade. Pai, quantas vezes que nós erramos, Senhor, por querer fazer a nossa vontade, ó Deus. Pai, mas nós sabemos que aqui é um lugar onde que a sua misericórdia se renova a cada manhã, ó Deus. Aqui é a tua casa, aqui é um ambiente onde nós podemos ouvir a tua palavra, os direcionamentos do Senhor, Pai, para a gente estar de cabeça erguida, sabendo que o Senhor é Deus em nossa vida, e mesmo errando, mesmo falhando, mas quando a gente se converte para a tua vontade, mas quando a gente se converte para fazer o certo, para quando a gente vai lá e busca resolver as situações que nós colocamos nós mesmos, Pai, o Senhor se agrada, porque o Senhor olha para nós como um Pai celestial, o Pai maior, o Pai que criou tudo, e se alegra quando um filho busca se consertar, quando um filho busca, Pai, andar conforme a tua vontade. Obrigado, Senhor, porque essa igreja, ela nos ensina, através da tua palavra, que só existe um caminho, e o caminho é o Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor já fez a sua parte, e agora é nós fazermos a nossa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, continue conosco nessa noite e para sempre. Amém. Amém? Pode se assentar, igreja, amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu sempre gosto de colocar um tema, e esse tema, há muitos anos atrás, eu não lembro, minha cabeça não é muito boa de memória, mas eu tenho muitas coisas anotadas no meu celular. E o meu filho, ele está com 1 ano e 6 meses. E aí, 1 ano e 6 meses agora. E aí, algum tempo atrás, eu já venho observando, e eu vim conversando com a Vânia. Vânia, eu acredito que é importante a gente investigar por que o Henrique ainda não está falando certo. Pelo menos papai e mamãe. Ele tem uma dificuldade de falar. E nada grave, mas como pai, a gente tem que estar sempre de olho nos nossos filhos, né? E é importante nós, como pais, a gente olhar para os nossos filhos como Deus olha, né? Todo cuidado. E aí eu falei, vamos atrás. A gente conversou com a pediatra e ela anotou lá e deu um encaminhamento para uma fono, né? E eu não sabia bem o que uma fono fazia. Eu sei o que ela faz conforme os estudos, mas literalmente vê-la fazendo, eu nunca tinha visto. E aí eu fui lá e tal, com a Vânia, ela explicou tudo, eu falei, nossa. Aí na hora Deus me lembrou disso que eu vou falar aqui para vocês, um tema. O Henrique vai ter que aprender, literalmente, o A, E, I, O, U da vida dele. Ele vai ter que aprender passo a passo. E nós, quando éramos criança, a gente aprendeu o A, E, I, O, U, sempre, no início lá na escola, né? Então, tudo na vida vai ter o A, E, I, O, U, que é o quê? É a ordem, que é o processo, um de cada vez, né? Então, eu tenho que olhar para o Henrique e falar... Fala, papai. Ele tem que olhar na minha boca e ver eu falando, para ele soltar, né? Fala A, fala E, fala I. E Deus me trouxe essa lembrança, que um dia eu ouvi, ou numa palestra, não me lembro, sobre o A, E, I, O, U da vida. E aí eu comecei a estudar, comecei a orar, e Deus me deu esse tema para hoje. Para nós que somos pais, para nós que somos filhos, para quem é mãe, para todos. O tema de hoje é A, E, I, O, U da vida. Nós temos que ter isso na vida. Dentro da palavra do Senhor. Começamos o A, E, I, O, U da vida quando nós entendemos que nós já temos, conforme nós lemos agora, um propósito selado, como nós lemos agora.
pelo sangue de Jesus, lá na cruz, e antes de tudo isso, Deus já, antes da criação, nos separou. E Deus sabe que nós vamos errar. Todos estamos aqui, todos, nós temos falhas. Nós temos falhas no trabalho, com a esposa, com os filhos, na área financeira. Quantas pessoas, eu mesmo, meu Deus, tenho que me virar e faz uma coisa dar errada, e tem que buscar ajuda, e tem que se virar para resolver a situação do trabalho, da vida pessoal, da vida financeira, nem me fala. Todo mundo erra. Todo mundo corre atrás, e aí corre atrás de Deus. Senhor, me ajuda. O que eu faço? O que eu faço aqui? O que eu faço ali? E muitas vezes, Deus nos dá caminhos para a gente reaprender as coisas corretas para não errar mais. E na vida cristã, na vida espiritual também é assim. Na vida espiritual, se a gente não entender que existe o A, E, I, O, U, passo a passo, nós não vamos estar caminhando com Jesus até o final. Até Ele voltar ou até nós irmos esperar por Ele. E aí, eu marquei aqui umas frases que impactam a mim e a você, principalmente nós que já entendemos, né? E nós sabemos que existe pessoas que oram, né, pedindo as coisas. Eu já falei isso aqui uma vez, numa pregação, acho que para os jovens, que eu sempre oro para que não viva em mim um Cristo genérico. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando isso, e pior que é verdade. Às vezes existe um Cristo, um Jesus dentro de você genérico, que faz com que você fale assim, palavra genérico, mais voltada para os medicamentos, né, a área que eu trabalho aí, mas todo mundo já sabe, quando fala genérico, quer dizer que não é algo ético, é o primeiro, né, não é algo correto ali, vamos dizer entre aspas, né, igual um cimento, você vai construir a casa, tem um cimento lá que todo mundo conhece, as marcas, e às vezes tem um cimento genérico, né, que vai resolver, vai construir, vai construir, o medicamento também, você vai tomar, vai melhorar, vai, só que não tem a mesma concentração do que o ético, conforme a gente fala lá no nosso meio, né? E tem muitas pessoas colocando Jesus genérico dentro dela. O que seria o Jesus genérico? É aquele Jesus que está só dentro da igreja, disfarçando para todo mundo, para dizer que é cristão, né? E tem muitas pessoas, até estava conversando com o pastor Rafael ali, que tem muitas pessoas que estão infiltradas dentro das igrejas, que não estão lá para conhecer Jesus. Elas não estão dentro da igreja para receber Jesus, o Espírito Santo. Elas estão infiltradas por alguém, ou por uma entidade maior, não maior do que o nosso Deus, mas para que conheça como que é a comunidade, o que fazer para destruir casamento, para destruir o ensinamento dos filhos, e por aí vai. O Brasil está assim, o mundo está assim. Tem pessoas infiltradas dentro das igrejas. Todas as igrejas grandes do Brasil já estão preocupadas com isso. E aí essa pessoa está lá como um Cristo genérico. Ela está lá fingindo que é de Cristo, tudo bonitinho na hora do culto ali e tal. Eu viajo bastante, sempre vou em igrejas aí pela Maringá, Londrina, Paranavaí, vários lugares, Moarama, e a gente percebe que tem muitas pessoas que não estão ali por causa de Cristo. Elas estão ali para aprender algo, ou para se infiltrar para fazer algo. Então nós temos que orar para que não viva um Cristo genérico em nós, para que a gente não venha dentro da igreja buscar algo para nós, e sim para que a gente venha aqui para se entregar por Ele. E por isso que a graça não pode ser uma desculpa garantida para a gente estar em pecado. Presta atenção, principalmente quem é jovem aí, né, criança, mais adolescente. As pessoas vão ensinar você que a graça vai te salvar, mas a graça de Deus, ela não pode ser a desculpa para que você viva em pecado. Você não pode usar isso como uma muleta. Você tem que decidir, eu não quero mais pecar, eu não quero mais errar nisso, eu quero estar com Cristo. E aí você não vai mais estar utilizando uma muleta, que é a graça de Deus, para continuar sempre em pecado. E aí, a letra A do meu aqui, que eu anotei, A, E, I, O, U, eu vou falar um por um. Deus tocou no meu coração, e eu tinha também algumas anotações, que aí, a letra A, o que seria do A, E, I, O, U do cristão? Que todos os pastores pedem, o nosso mais do que muitos, ele ensina a gente a buscar o quê? Ensinamento. Então, a letra A é aprenda. A palavra A, a letra A do A, E, I, O, aprenda, filho. Deus está pedindo para mim e para você, aprenda. Como assim, pastor Danilo, aprenda? Sim, lá em Mateus 11, 29, eu vou utilizar a minha Bíblia aqui, ó,
mas podem colocar lá. Diz assim, ó: sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Olha só, não é somente o pastor Carlos, ou os pastores, que falam assim, você precisa estar em ensinamento, buscar aprender. Não, isso aqui vem de Jesus. Nós temos que aprender, e somente praticar a visitação, desculpa a palavra, né? Mas a visitação em cultos, num domingo, ou em 2 vezes na semana, ou 1 vez por mês, ou na ceia, você não vai aprender. Você vai estar vivendo no meio, mas você não vai estar aprendendo. Então, a palavra aprenda, Deus coloca para mim e para você, que Ele nos pede, para que a gente, que somos seguidores, eu creio que todo mundo aqui não vou ficar pedindo, levanta a mão, né? Não, todo mundo aqui, sejam meus seguidores, e aprendam comigo, é Jesus falando, e aprendam comigo, porque Ele ensina muito para nós, Ele ensina muito, para a honra e glória do Senhor. Eu estou conseguindo evangelizar mais uma pessoa que trabalha comigo. Eu estava falando com o pastor esses dias, já consegui batizar 4, esse vai ser o 5º, e aí nós estávamos em Curitiba semana passada, e aí nós fomos procurar uma igreja, para visitar lá, na quinta-feira não achamos nenhuma igreja, nenhuma, as igrejas que a gente conhece, né? Eu falei, meu Deus, nas quintas as igrejas não abrem em Curitiba. Aí eu pesquisei as igrejas que o pastor Lucas tinha indicado já, mais nas quartas, né? E na quinta que a gente foi procurar não tinha. Aí eu sentei com ele e falei assim, chega aqui, vamos conversar, eu e você. Porque a palavra de Deus disse, aonde tiver mais de uma pessoa lá, eu estarei. Então vamos orar e vamos conversar aqui no hotel mesmo. Lá no cantinho do hotel, a gente fez um mini culto, abrimos a Bíblia e conversamos um pouco. Isso também é aprender. Às vezes, sentar entre irmãos, sentar entre esposo e esposa, entre marido e mulher, entre avô e o neto, você vai estar ensinando e aprendendo. Então, Deus deseja, Jesus deseja. O significado dessa grandeza que é aprender, está ligado ao quê? A buscar o descanso em Jesus. Quando você aprende, você fica em paz. Porque quando você não aprendeu ainda as coisas de Jesus, as coisas do céu celestial, você vive sem a paz. Você vive angustiado ou com medo de algo. Quando você começa a aprender na palavra de Deus, você começa a ter algo que todos precisam aqui na terra, que é a paz. Porque problema todo mundo vai ter. Mas se você tiver a paz, você vai superar o problema financeiro que você tem, o problema da sua empresa, o problema da perca. Essa semana, um amigo nosso perdeu o pai. Daí eu conversei com ele, falei, ainda bem que você tem a paz. Né? Vocês conhecem o Guto. Falei, ainda bem que você tem quando a pessoa tem a paz, é diferente. É diferente que você não é que você está preparado, ninguém está preparado para perder alguém. Mas na semana dos pais, você perdeu o pai, é doloroso. Mas quando a pessoa tem a paz no coração, a paz que é do céu, do nosso Pai Celestial, é porque ele está aprendendo, ele está estudando, ele está buscando aprender a palavra de Deus. E a letra E, do A, E, I, O, U, do cristão, seria o quê? Estude, medite na palavra. Irmãos, vai chegar um tempo, e está chegando, em que muitos vão desistir de Jesus, por não acreditar mais em ninguém que sobe no altar. Porque todo mundo que sobe no altar tem problema. Aí a pessoa vai ver, está a maior confusão, todos os pastores estão errando no YouTube, em todo lugar você vê um monte de problema, então eu não confio mais em nenhum pastor, não confio mais em igreja, em nada. Aí a pessoa vai desistir de Jesus. Mas se você estudar a palavra de Deus, você não vai mais na igreja para olhar para os homens, você vai na igreja para olhar para o Espírito, para olhar para Deus. E a palavra de Deus nos ensina que a gente tem que estudar. Lá em Josué capítulo 1, versículos 7 e 8, é Deus falando para Josué, para ser corajoso. Eu e você, nós temos que ser corajosos, nós temos que ter força de vontade, para superar as coisas, tem que ser corajoso. Eu vou fazer um testemunho bem rápido. O Rafael testemunhou na vigília, né, Rafael? Posso então testemunhar que você testemunhou aqui no altar? É livre, né? O Rafael, infelizmente, passou por um momento, o pastor Rafael, de medo, né? Ele e a Fran. Eu estava no sítio, que é perto deles, lá do meu sogro,
andando a cavalo com meu tio. E aí nós saímos do sítio dele, e quando a gente sobe uma estrada, a gente vê o sítio, a fazenda do pai dele lá, né? Do Rafael. E a gente viu lá, eu falei, rapaz, mas que fumaça é aquela ali? Aí meu tio, rapaz do céu, é uma fumaça grande, hein? Eu falei, meu Deus, parece que é lá no Rafael. Eu vou ligar. Claro que ele não me atendeu, eu tentei ligar, não atendeu. Aí eu liguei, a Fran atendeu desesperada. Realmente está pegando fogo aqui em tudo, e não sei o que. Eu falei, meu Deus do céu. Voltamos com os cavalos correndo, largamos o cavalo lá, catamos o carro e partimos. Mas lá de lá até chegar lá, dá uns 5 minutos de carro. Eu fui orando, falei, Senhor, me dá coragem, porque eu tenho medo de fogo. O que eu estou indo fazer lá? Aí meu tio falou assim, não, só de nós irmos lá, a gente vai estar, de algum jeito, a gente vai ajudar alguma coisa. Eu falei, vamos lá. Aí chegamos lá, e eu falei, vamos orar para que venha chuva. Né, Rafa? Porque só chuva mesmo, né? Meu Deus. E o fogo era muito grande, gente, muito grande mesmo. Na palha do milho, né, que depois escolheu, mas tem pedaços de milho que é dessa altura, assim, né? Então, o vento ia jogando e o fogo ia aumentando. E aí, a gente chegou lá, estacionamos o carro, e o caminhão do bombeiro lá, sem água. O pai do Rafael ficou faceiro, conversei com ele depois, seu Gonçalo, seu Célio ficou feliz, né? O caminhão me chega lá sem água. O caminhão da Alvorada lá do bombeiro. Que Deus abençoe eles, né? Que eles agora se preparem todas as vezes, porque fogo ninguém sabe quando vai ter, né? Enfim, o caminhão chegou lá sem água, e os tratores, e todos os vizinhos lá, e o Rafael, todo mundo. E, gente, a árvore caiu daqui, ó, ali é o pilar. O meu carro está ali, ó, a árvore caiu aqui, ó. Eu mandei os vídeos para a Fran depois. E a gente se escondeu debaixo de uma casinha, porque veio um furacão, um vento, né, Rafa? Que só Deus ali. Aí, ao invés de apagar o fogo, a gente foi tentar salvar a nossa vida. E eu lembrando de Josué, seja corajoso. Aí eu olhava, Deus, mas como? Eu não tenho coragem para enfrentar esse fogo, nem esse vento. E correndo se esconder. Mas Deus é fiel, para a honra e glória do Senhor. Veio a chuva, tinha já uns 30 tratores lá, os vizinhos, apareceu o povo de Palmitop, tudo para lugar, de Cafelândia, e os tratores, todo mundo, e o fogo chegou perto do aviário, né, Rafa? Meu Deus, muito perto do aviário. E não aconteceu nada de mais grave, né? Mas é assim, a gente só sabe o que é coragem quando a gente passa por esse momento. Senão você não sabe o que é ter coragem. E aí, Josué, ele teve um momento desse. Ele tinha que ter coragem para encarar tudo que vinha pela frente. E aí Deus falou para ele, seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela, nem em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Presta atenção, olha o que Deus está falando para Josué e para mim e para você. Estude esse livro dia e noite. Algumas versões vai falar medite, né? Que a palavra medite é a mesma coisa de estudar, né? Dia e noite, e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Amém? Então, se a gente entender o A, E, I, O, U da vida, a letra E é estudar. Eu tenho que estudar. Não adianta eu achar que eu não preciso estudar. Precisa. Eu preciso estudar. Eu lembro quando eu terminei a faculdade, eu cheguei na formatura, né, pai? E, eu ainda não era uma pessoa convertida na palavra do Senhor, de Deus. De Deus a gente sempre é, né? A gente fala que é, né? Mas de Jesus, literalmente, quando a gente vai e encontra Jesus, né? E eu lembro que na festa lá da formatura, lá, eu peguei e falei assim, nunca mais na vida eu estudo. Joguei tudo que tinha que jogar fora. Eu falei, não quero saber mais estudar. Não tem como. Ou você estuda ou você não se mantém na vida. E quanto mais você precisa entender algo, você tem que estudar. Então, no trabalho, você precisa estudar. Até, por exemplo, vou dar um exemplo, vou usar ali o Rafael. Eu vi vários tratores lá, né, lindos tratores. Eu imaginei, a pessoa tem que estudar para dirigir um trator desse. Não adianta comprar um trator desse daí, por mais que a pessoa é mais humilde na questão de estudo, né? A pessoa vai lá e compra um trator cheio de tecnologia e vai dirigir como? Então, tem que estudar. Então, o cristão também tem que estudar. Deus está falando para mim e para você, estude. Não dependa somente de palavras,
de pregações, de ministrações, de YouTube, de vídeos. Estude você e a palavra de Deus. Se volte. Esse é o ensinamento. A, E, I, O, U. Para você crescer como cristão. Em nome de Jesus. Estude. Em resumo, Josué, ele tinha uma importância na vida dele, que era cumprir o que Deus tinha prometido. Eu e você também tem algo para cumprir aqui na terra. Só que Josué, ele precisou entender que Deus falou, estude, medite dia e noite. Deus está falando para mim e para você, estude, medite dia e noite. Eu tenho um outro testemunho rápido aqui. Eu tenho um casal de primos que foi num retiro, essa semana, lá em Mato Grosso. O irmão já está com Jesus, para a honra e glória do Senhor. E agora eles estão, passo lento, mas está indo. Aí foram num casal um retiro de casais. E ele mandou um áudio para mim e para o meu pai hoje, agradecendo, que a gente fez um vídeo, né? Para ele receber lá e tal, no retiro. E ele falou assim, eu quero que esse Espírito Santo que eu recebi nesse retiro esteja comigo para me ajudar as pessoas. Olha só, eu nunca imaginava que ele ia falar isso um dia. Quando a pessoa tem um encontro com Deus, ela começa a sentir algo, precisa ajudar as pessoas. Mas como que eu vou ajudar as pessoas sem eu aprender? Então eu tenho que estudar, eu tenho que ler a palavra, eu tenho que meditar a palavra. É isso que Deus espera de mim e de você. Amém? A letra I, interiorize. O verbo transitivo significa o quê? Guardar para si, conter, colocar para dentro. Isso é a letra I do A, E, I, O, U do cristão. Interiorize, coloque para dentro. Significa também introduzir algo na alma, no espírito. Fazer com que você tenha um sentimento diferente, que venha de fora para dentro, e esse fora para dentro que seja de Deus para dentro de você. Eu e você, nós precisamos que a palavra de Deus, ela adentre dentro do nosso coração. Ela precisa interiorizar para dentro do coração. Senão, todas as vezes que alguém estiver falando de Deus ou da igreja, você sempre vai ter uma crítica para falar. Você sempre vai ter você sempre vai discordar de algo. Mas quando você está com algo dentro de você, jamais que você vai ser usado a ser pessimista, a ser negativo das coisas de Deus. Você sempre vai ter palavras positivas para torcer para que dê certo, porque é coisas de Deus. Então, quando você está com algo de Deus dentro de você, não tem como você ser negativo, não tem como você pensar negativo. Vou dar um exemplo aqui, ó. O pastor decidiu, igreja, há 3, 4 anos atrás, né? Não lembro quanto tempo atrás, nós vamos ter uma igreja e nós vamos construir a igreja. Se você tem algo interiorizado dentro de você, que é a palavra de Deus, a primeira coisa que você vai fazer, glória a Deus, vai dar certo. Vai demorar, pode ser que demore, mas vai dar certo. Vai dar certo, nós vamos ter uma igreja linda, grande, para receber as pessoas, mais confortável e tal. Vamos orar, o que eu puder fazer eu faço. Agora, se eu não tiver com algo dentro de mim, de Deus, eu vou falar assim, ixi, lá vem o pastor com construção, todo domingo vai pedir oferta. Os irmãos das igrejas é assim, né? Os nossos aqui não, glória a Deus. Mas você conversa aí para fora, é assim, né? Ixi, reforma de igreja, todo domingo, final do culto, eu vou sair mais cedo, porque vai ter levantamento de oferta. É assim que funciona. Infelizmente é assim. Mas por quê? Porque não está dentro da pessoa a palavra de Deus verdadeiramente. E olha só, quando a palavra está dentro de nós, a gente começa a ter atitudes, conforme foi falado pelo pastor Rafael. E aí, nós começamos a ter ações. Essas ações, ela começa a colher, a dar frutos. As pessoas começam a olhar para nós e começam a ver frutos dentro de nós. Frutos em atitudes, conforme a gente viu muito hoje, né? Que um pai, ele precisa ter atitude, não somente a palavra. O pai tem que dar exemplo, né? Que lindo aqui ver a Indiara falando, aqueles que não teve o amor do pai, né? Que lembre de Deus, mas eu tive um amor, um exemplo para mim, que é o meu pai. Olha só, isso é lindo. Mas por quê? Porque a atitude de pai está do lado. Mas nós temos que entender que nós, como cristão, nós temos que ter ações que vai fazer com que as pessoas enxerguem em nós o agir de Deus. Coloca lá, Salmos 19, 11, diz assim, ó, escondi a tua palavra no meu coração, para que eu não peque contra ti. Porque daí, o que acontece? Para mim ser exemplo, eu não vou mais falar assim, nossa, eu não posso pecar porque o João trabalha comigo, e aqui na empresa ele vai falar, não,
Estou nem aí para o João. Eu estou trabalhando com o João aqui, estou nem aí. Eu não posso pecar porque eu não posso deixar Deus triste. Eu não posso deixar o Espírito Santo triste. Eu não posso pecar porque o pastor vai me ver pecando. Eu vou ter algo para me esconder terreno. Eu tenho que lembrar que a palavra de Deus tem que estar dentro do meu coração para mim não pecar contra Deus. É contra Deus que a gente faz as coisas. Porque nós podemos esconder de todos, do nosso cônjuge, do nosso filho, do nosso pai, terreno, mas nós não conseguimos esconder os nossos pecados de Deus. E aí quando a gente tenta esconder o nosso pecado de Deus, nós se afastamos de Deus, a gente não se entrega, a gente não renova, não volta para Deus. Não adianta eu achar que eu estou se escondendo meu pai, eu vou lá longe. Né? Que nem uma pessoa me falou assim, rapaz, eu saio daqui, de Cafelândia, e vou lá para Londrina, festar, para ninguém saber onde eu estou. Foi Londrina, legal. Daí eu peguei e falei assim para ele, cuidado que mês que vem eu vou estar lá em Londrina, inclusive eu vou para lá amanhã, eu falei, cuidado, hein, eu vou estar lá em Londrina. Então é assim que funciona, as pessoas elas querem se esconder dos outros, só que Deus, então o seu coração ele tem que estar voltado assim, eu não posso pecar porque eu não posso ir contra Deus. Provérbios 4:23 nos ensina, sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, se o meu coração não está guardado para Deus, se o meu coração, a vontade, o sentimento que eu tenho é de fazer tudo do meu jeito, eu não estou guardando o meu coração para as vontades de Deus. Então eu tenho que se voltar para Deus. Está na hora de eu me arrepender de algo, voltar para Deus. É como o pastor Rafael falou no início, nós não podemos ser hipócritas, nós não podemos deixar o orgulho falar mais alto. Eu lembro que uma vez eu falei assim, mesmo que for 20ª vez ou 30ª vez, se precisar voltar para Jesus, volte. Se precisar se ajoelhar, se ajoelhe, porque amanhã nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer com nós amanhã. Então, se eu não tiver preparado para ir para o céu, limpo, com Cristo, se eu morrer em pecado, irmãos, eu não posso falar aqui, porque cada um tem uma visão, mas a Bíblia nos ensina o que acontece. Então, acho que o que está acontecendo é que as pessoas estão deixando de pregar a verdade, as pessoas estão deixando de pregar inferno, céu. Você não vê ninguém falando mais de inferno. O que você mais vê aí nos YouTube aí, que a gente recebe os vídeos de pastores e pregadores, é só pregações lindas e maravilhosas. Mas a verdade que é aprender que existe o céu e o inferno, as pessoas não querem falar mais. Então, para a gente se proteger, o nosso coração tem que estar protegido em nome de Jesus. A letra O, estamos acabando. Para nós, o O é o quê? Ouça, ouvir. Ouça a minha palavra, ouve a minha palavra. É Deus pedindo para mim e para você. Precisamos ouvir a palavra dEle. Precisamos ouvir o coração de Deus, que é a vontade dEle. Davi era segundo o coração de Deus. Davi ouviu Deus para ele ser o rei. Ele precisou ouvir Deus. Essa semana um casal, uma situação me ligou, eu liguei para o pastor. Pastor, eu estou com uma situação aqui que olha, eu não sei o que eu vou falar. E uma situação complicada, e aí ele falou assim, essa pessoa precisa ouvir Deus, o coração dela precisa estar aberto para ouvir Deus. Somente assim ela vai entender que ela vai passar por esse processo, e não tem muito o que fazer. Tem processo da vida, irmãos, que nós vamos passar, e não tem o que fazer. Cada um vai ter uma cruz, como muitos falam, né? E Jesus disse, aquele que quer me seguir, que pega a sua cruz e me siga. Isso quer dizer que nós vamos ter algo pesado, algo que, às vezes, nosso olhar não agrada o que a gente deseja. Mas Deus, Ele colocou, como a gente leu no início, Ele predestinou algo para nós. E nós temos que passar por algumas situações. Então, nós precisamos ouvir. O que significa também o ouvir? É prestar atenção, é compreender. E, principalmente, o ouvir, é compreender. Está aqui uma professora que me ajuda, né? Então, ela fala lá para os alunos, né, prof?
Me ouça, mas ela não é que ela quer que ele só fica lá ouvindo e entrando no ouvido e saindo no outro, né? É compreender, é obedecer. Será que eu e você, será que nós estamos ouvindo e obedecendo a palavra de Deus? Lá em Romanos 10, 17 diz assim, ó: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. É mediante a palavra de Deus. Não é mediante a vontade do pregador. Não é mediante a vontade do pastor. É mediante a palavra de Deus. Então, se nós estamos ouvindo, é porque nós vamos ter fé. Se a gente colocar o que a gente está ouvindo em prática, obedecer a palavra, a gente está olhando para o céu falando: Senhor, eu tenho fé no Senhor. Eu estou colocando em prática o que eu estou ouvindo, o que eu estou lendo, o que eu estou estudando. Em João 10, 27 diz assim, ó: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Olha só, eu as conheço e elas me seguem. Tem ovelha que demora a ouvir. Eu vou resumir um testemunho rápido. Já contei também algumas vezes, eu acredito que não sei se eu contei num domingo. Existia um pastor, um fato real, no Brasil. Esse pastor titular de uma igreja grande, ele chegou um dia, pegou a chave da igreja, chamou o vice-presidente da igreja, entregou a chave para ele, falou assim: ó, a partir de hoje, o fulano de tal vai cuidar da igreja, eu estou me afastando por um período, não sei quando que eu vou voltar. A igreja ficou tudo assim: ele está em pecado. É aquele que não tem interiorizado a palavra de Deus, né? Nossa, está em pecado, já começa a apontar, né? Daí ele: calma, igreja, antes de vocês acharem que eu estou fazendo algo de errado. Eu estou deixando o cargo de pastor porque eu preciso cuidar do meu filho. Eu preciso cuidar, eu orei muito, e o vice-presidente vai cuidar. O meu filho está dependente. E eu não consigo mais estar aqui enquanto eu estou vendo ele se afundando cada vez mais. E esse pai, esse pastor, começou a seguir o filho. Falava: filho, você vai sair sábado? Vou, eu vou com você. Não, pai, mas você é pastor. Não, eu vou com você. Você não vai de carro, não, eu vou te levar. E colocava o filho no carro dele, e o filho ia para a balada, chegava lá na balada, ele parava o carro: filho, pode ir lá com seus amigos. Às vezes levava os amigos, e ele pegava o carro, ia no estacionamento da balada, baixava o banco e ficava lá orando. Ficou meses assim. Ele fazendo algo que poucos iam entender o que ele estava fazendo. E aí, certo dia, depois de uns meses, daí, não só balada. Pai, mas eu vou na biqueira hoje. Não tem problema, vamos lá. Eu vou com você. Pai, mas você não está bravo comigo? Não, eu vou com você. Mas ele estava fazendo o papel dele de estar orando ali, ó. E aí, certo dia, eles chegaram numa rave. E aí, ele ficou lá fora. O filho dele entrou. Quando deu 5 minutos, o filho dele voltou gritando. Falou: pai, Satanás existe. Eu vi ele. Ele falou comigo, desesperado. E o pai, por mais que é pastor, né, é carnal. Na hora falou assim: meu filho está doido. Meu filho, né, usou de novo, infelizmente. Pai, vamos embora, pai. Olha para mim, eu não usei nada dele. Ué, como assim? Vamos embora. Satanás existe, ele quer me matar. Ele quer matar minha família, vamos embora. E eles foram embora para casa. Quando chegou em casa, o que o pastor falou, Rafael falou no início, ele teve atitude. Ele catou o que tinha lá de tudo errado, entorpecente, jogou tudo fora. E falou: a partir de hoje, eu não quero mais nada disso. O pai não acreditou, o pai glorificou a Deus e orou, a mãe também, todo mundo. Resumindo, passou uns meses e o filho firme e forte lá. O filho voltou para a igreja. O pai voltou a trabalhar, a ser voluntário da igreja, a estar com o povo de Deus, e o filho está do lado dele. Igreja, hoje é dia dos pais. Será que nós estamos sendo exemplo? A gente está tendo o A, E, I, O, U da vida? Será que eu estou sabendo ter o processo com os meus filhos? Será que eu estou priorizando as coisas de Deus ou as coisas terrenas? Será que eu, como pai, estou sendo exemplo para o meu filho? Porque Deus é exemplo para nós. E Deus nos ensina o que nós precisamos fazer. E quando a gente está na letra O, ouvindo Deus, a gente deixa tudo e faz o que Deus manda. Será que eu e você, nós estamos ouvindo Deus?
Os nossos ouvidos estão selados para a palavra? Ou nós fingimos que nós ouvimos Deus? Porque se nós ouvimos Deus, a gente tem medo de fazer o que a gente deseja. E quando a gente faz e erra, a gente tem humildade de pedir perdão. A gente tem humildade de voltar e falar: Pai, eu não quero mais isso. Me faça como aquele rapaz que estava viciado e voltou para a casa do Senhor. Então nós temos que ter a atitude de ouvir e colocar o que nós ouvimos em prática. Ore pela sua casa, pai. A palavra de Deus nos ensina que nós somos sacerdote, filho. Deus vai cobrar do homem a oração. O homem que não ora pela sua esposa, ele está correndo o risco de perder a sua casa. A palavra diz que a mulher sábia edifica o lar, edifica a sua casa, e a tola perde. Ok, mas nós somos sacerdote. É nós que devemos orar diariamente pela nossa esposa. É nós, homens. Nós precisamos ser homens de verdade. E nós, homens, precisamos dar exemplo às pessoas. Que exemplo esse homem fez? De cuidar do seu filho. E vários outros exemplos que nós podemos citar. Apocalipse 3 diz assim, ó: eis, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Por que está falando assim, ó, se alguém ouvir? Porque Deus sabe que não é todo mundo que vai ouvir. Não é todo mundo, quando Jesus está falando que está batendo, não é todo mundo que vai ouvir. Muitos vão querer ouvir outras coisas, mas não a palavra de Deus, mas não a vontade de Deus. Então não vai abrir a porta. A porta que a palavra está falando em Apocalipse 3:20, não é a porta da sua casa. Está enganado quem acha, é o seu coração. Porque se o seu coração estiver fechado para a palavra de Deus, jamais que Deus vai ter acesso a te ajudar. Jamais que Deus vai ter acesso a cuidar de você. Eu sei o que a Júlia quer. O Henrique, eu sei como pai. Todo mundo que aqui pai sabe. Só que eu tenho o tempo certo para entregar as coisas para ela. Eu não vou dar um videogame para o Henrique agora, com 1 ano e 6 meses. Não vou dar um videogame para ele. Não vou dar uma bicicleta para ele. Existe o tempo certo para tudo. Mas vai chegar um tempo que o Henrique vai me pedir. A palavra de Deus fala para a gente pedir e vos serás dado. Será que eu estou pedindo as coisas certas para Deus? No momento certo? Será que eu estou pedindo certo? Eu estou pedindo as coisas para a minha casa, para o reino? Ou eu estou pedindo só coisas materiais? Nós temos que pedir algo celestial, porque Deus, Ele é nosso Pai celestial. Ele nos separou primeiro, como filhos escolhidos, e nós aceitamos, igreja. Nós aceitamos esse Deus. E para terminar, a letra U. Utilize. Utilize. Ou seja útil. Ou use, né? Em termos de significado, utilize implica o ato de usar algo. Empregar ou aplicar de forma proveitosa. Sinônimo da palavra como use, empregue, aproveite e sirva-se. O que Jesus mais disse, o que Jesus mais nos ensinou é a gente servir. Hoje, dia dos pais, eu carreguei uma mudança hoje, de manhã. E aí eu mandei uma mensagem para um amigo, né? Ele mandou uma foto que ele estava lá, costela, carne, não sei o quê, né? Eu falei, nossa. Aí ele mandou uma foto. Daí eu falei assim, rapaz, eu estou carregando uma mudança, para você ter uma ideia. Vai ter carne depois, mas eu estou carregando uma mudança. Primeiro eu vou ter que ralar aqui, para depois ver a carne. E aí, assim, eu adorei a frase que ele falou para mim. Ele falou assim, ô irmão, manda um abraço aí pro pessoal. Se eu pudesse, eu queria estar aí ajudando. Porque eu adoro ajudar e servir as pessoas. Eu falei, meu Deus, o cara não é da igreja. O cara não é evangélico. O cara não conhece a palavra como eu e você conhece. E ele me dá uma dessa. E ele fala assim, o que eu mais gosto é servir as pessoas. É Deus dando a resposta para mim. Utilize o que eu dei para você. Cuide das pessoas, ajude as pessoas. Se precisar, se doe mais. Use o que Deus tem para você. Cada um tem um dom. E se você está aqui nesse lugar, é porque Deus tem um dom para te dar.
E Ele quer formar esse dom em você. Lá em 1 Coríntios diz assim, ó, acaso não sabem, 1 Coríntios 6, 19 e 20, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifique a Deus com o seu próprio corpo. Quero encerrar dizendo assim, ó, um dia, lá atrás, muitos anos atrás, logo quando eu me converti, tinha uma pessoa que Deus deu um dom para ele desde criança, e essa pessoa era do altar, essa pessoa estava do meu lado todos os dias, todos os finais de semana, e um dia essa pessoa chegou em mim e falou assim, cara, eu amo trabalhar, eu amo louvar, eu amo estar fazendo algo para Deus. E muitos anos depois se passaram, essa pessoa se voltando a só o trabalhando demais. Essa pessoa, há algum tempo atrás, está me procurando, pedindo ajuda, orientação, porque ele está se vendo sem saída. A depressão já está assim, ó. Já está batendo na porta. E a primeira coisa que eu lembrei é que ele foi se esfriar. Ele começou a se esfriar para as coisas de Deus. E quando a gente se esfria para as coisas de Deus, e a gente começa a fazer as coisas para nós, mas porque eu preciso prosperar, eu preciso passar no concurso, eu preciso ser isso, preciso ser médico, preciso ser empresário, preciso ser aquilo, nada contra. Mas as coisas têm que ser natural. Porque se for forçada, a gente vai sofrer. E pode ser que as coisas forçadas, no nosso braço, na nossa força, pode ser que dê certo. Mas lá na frente, o preço a pagar é alto. Então, se você, que é de Jesus, que está aqui nessa noite, se você se sente que você está forçando a sua vida com Deus, se você se sente que você está fazendo algo para agradar as pessoas, para conquistar algo para você e não para Deus, você não está servindo como Jesus serviu. E o preço vai ser alto para a gente pagar. Quantas vezes que eu falei assim, lá atrás, eu falava, nossa, estou cansado. Estou cansado. Eu tinha várias funções lá em Cascavel, na igreja que eu fazia parte. E eu falava assim, eu não aguento mais, eu não aguento mais. E toda vez que eu falava assim, eu não aguento mais, Deus me alertava. Eu no culto, ou acontecia algo, Deus me alertava. Cuidado com o que você está falando. Cuidado. Quando você começa a colocar prioridades em você, Deus permite com que você caia sozinho. Claro que se você levantar a mão, Ele vai te levantar. Mas Ele vai permitir você passar pelo processo A, E, I, O, U novamente. É doloroso, mas é necessário. E louvados é aquele que aceita passar. Louvado a Deus na vida dessa pessoa, que aceita passar pelo processo de reconciliação, o processo de renovo na vida, para voltar à essência, para voltar à vontade do Pai. O A, E, O, U da vida tem que ser conforme o padrão de Deus. Deus vai nos capacitar para sermos melhores homens, melhores mulheres, se a gente aceitar passar pelo processo de Deus.